Princípios. Baseado na análise do Foundation, que é uma estrutura front-end responsiva, encontramos dois princípios de design: consistência e affordance. Consistência está ligada totalmente a projeções e operações semelhantes, utilizando tarefas similares para a execução. Isso quer dizer que os componentes mostrados como exemplo dentro do Foundation, eles são de total responsabilidade em mundo real e em produção. E também temos o affordance, que é um atributo de objeto que permite ao usuário saber como utilizar. Nesse caso, o próprio affordance é a documentação, onde está descrito, exemplificado em componentes reais de como utilizar em prática. E também temos, como exemplo, princípios básicos de design gráfico, que nesse caso a gente já entra na própria documentação, trabalhando com proximidade, alinhamento, repetição e contraste de cores, organizando padrões, identidade visual e agrupar e aproximar outros elementos. Nesse caso, trabalhamos com planejamento visual ou diagramação. Padrões. No Foundation, você vai encontrar padrões no visual e padrões de utilização como componente. Inicialmente, vemos aqui o Navigation Tree, que nada mais é do que um padrão visual, que é uma parte de navegação. E nesse caso, este padrão visual se encontra nessa caixa de digitalização ou uma caixa de pesquisa. E quando você digita um determinado nome, ele pega cada letra e faz uma pesquisa no banco de dados do próprio site. Nesse caso, Foundation. Segundo, temos o acordeon, que nada mais é do que um empilhamento de painel horizontal ou vertical. Nesse caso, aqui não é mais um padrão visual, mas é um padrão como componente de utilização, que você encontra na documentação da estrutura front-end. E por último, temos o collector, que nada mais é do que um padrão de projeto que agrupa links ou itens ligados a outros links, que você vai encontrar aqui na documentação do Foundation, baseado totalmente nesse padrão, onde apenas um nome pode agrupar outros links, conhecido como dropdown. Tipografia é o estudo da criação e aplicação dos arranjos visuais nas palavras. No site da Foundation, elenquei dois principais fatores para analisarmos. O primeiro é a fonte. A fonte é do tipo sans serif, que é mais adequada para textos digitais. E outro aspecto é a hierarquização visual, que tem como finalidade organizar o texto de forma coesiva. Por exemplo, no site da Foundation, o título tem uma ênfase maior em relação aos outros textos, o que causa uma hierarquização visual. O Foundation utiliza cores padrões e cores simples. Ao entrarmos no site, percebemos isso. E são que é utilizado um azul escuro, um cinza, um azul mais claro, um estilo bebê. Isso são cores simples que não ofusca tanto a vista e dão um destaque razoável. As paletas de cores que o Foundation usa são paletas de cores padrões acessíveis. A cor primária é usada para elementos interativos, como links e botões. As cores secundárias de sucesso, de aviso e de alerta são usadas para dar mais contexto aos elementos e ações da I/O. Se o usuário estiver usando a versão SaaS do Foundation, você pode facilmente alterar a paleta de cores, editando as variáveis do seu arquivo de configurações. Ícones. Ícones são elementos gráficos que em sistemas operacionais ou em programas com interface gráfica representam determinado objeto, operação ou link, sendo gerenciável por um clique
de Mozart. Ícones estão sendo muito utilizados, eles ajudam a dar vida às interfaces. O ícone precisa ter uma boa visibilidade e leitorabilidade. Ao entrarmos no site da Foundation, percebemos vários ícones. E os ícones são pequenas imagens que representam de uma forma simples alguma função, algum direcionamento para outra página, para alguma coisa, ou uma representatividade de algum texto ou objeto. Componentes nada mais são do que elementos visuais interativos com o usuário. O primeiro deles, que eu elenquei aqui do site do Foundation, é o menu drop-down, que é caracterizado por, ao passar o mouse sobre algum elemento do header da barra de navegação do site, o site mostra um menu que até então estava oculto ao usuário, devido à interação do usuário com o site. E o outro menu que eu escolhi foi o menu Collapse, que antes ele não mostrava o conteúdo, mas ao clicar sobre ele, ele mostra todo o conteúdo, e assim vice-versa. Isso ocorre só devido à interação do usuário com o site. Exemplos. Aqui trouxemos basicamente duas imagens de estruturas, de exemplos tirados do próprio site do Foundation, que é a estrutura responsiva. E aqui podemos ver como funciona a estrutura deles. Então, eles fornecem a própria estrutura front-end responsiva, fornece trechos de códigos e até mesmo templates pré-prontos com containers adaptados e responsivos para a utilização no site. Então, basta você organizar os textos, as imagens, porque toda a estrutura responsiva, mobile first, desktop first, ou até um sistema de grid adaptado em vários formatos, já vem pré-pronto a partir das estruturas encontradas no Foundation.